o que mantém o povo de Deus desde o início da criação não são estratégias, nem programações, nem eventos. É o culto. O culto é uma reunião dos filhos de Deus salvos, que percebem que precisam se reunir em torno de Cristo para cultuar Deus. Isso é tratado dos negócios dele. Quando a gente olha para culto como uma reunião, e aí muitas pessoas pensam, dentro e fora dos arraiais evangélicos, que a gente está preocupado com reunião. Se a gente estivesse preocupado com reunião, há 5 meses nós não estamos tendo reunião, só tivemos 3. Nós temos outras maneiras de proceder. Só que nós entendemos que quando Noé buscou a Deus, a primeira vez, ele percebeu que Deus havia se mudado. Ele tinha saído da terra e estabelecido no céu o seu governo, para que o homem pudesse entender o seu propósito. Noé percebeu isso, foi o primeiro. Começou a buscar Deus. O que a Bíblia diz? Foi o primeiro homem que invocou a Deus num culto. O que Deus fez? Se agradou. Teve prazer daquele ato. E assim sucessivamente. Então você vai perceber na história, como a gente já foi na China, Rússia, Cuba, tantas vezes, as pessoas nunca aceitaram do Senhor a intimidação de não poder se reunir sob qualquer pretexto. Participamos de cultos N vezes debaixo de árvore, escondido. Pessoal, é uma coisa que dá para escrever livros. As portas fechadas. Pessoal, ninguém que realmente tem um espírito vai aceitar uma imposição humana com relação a cultuar. A gente pode cultuar em casa? Pode, a nível pessoal, e deve. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto cultua o seu Deus. E tem a sua família, quando você abre a porta, natural. Mas a família natural não é o povo que Deus levantou na terra para expandir a sua glória. É a família espiritual. A gente tem ensinado isso, a família das famílias. E quando, nesse tempo, a gente permite, sutilmente, que seja roubado essa visão de que nós podemos cultuar em casa, os crentes mesmo estão falando isso. A gente vê que nem em casa eles cultuam. A maioria deles não estão fazendo isso. Nós temos tomado o pulso, conversado com pessoas a esse respeito, e as pessoas que dizem que posso cultuar em casa são os primeiros que não fazem isso. Então, queridos, a questão de cultuar não está relacionado então a uma estrutura, a uma organização, está relacionado a um propósito, ao entendimento de quem Cristo é em nós e de quem nós somos em Cristo para expandir a realidade. Então, Satanás não pode impedir o culto pessoal seu, quando você entra sozinho com a sua família, e nem pode impedir o culto do povo de Deus. Senão Deus não tivesse preocupado quando Ele libertou o povo do Egito, Ele não falaria, olha, sai, para que lá no deserto vocês possam me louvar e me cultuar. Deus sabe disso. Satanás também. E nós queremos te dizer bem claro, nesse momento, que nós, com todo o cuidado que temos que ter, não aceitamos sutilmente a transposição transcendental do inferno sobre a igreja. Nós vamos tomar os cuidados e vamos continuar entendendo que nós somos corpo vivo de Cristo. Não tem nada a ver com nome, estrutura, pastor, visão, conferência, tem a ver com Ele. Quando nós contamos muitas vezes, não é sobre nós, é sobre Ele. Então, nós vamos andando juntos. Abriu, estamos aqui, aleluia. Veio a vacina, glória a Deus, vamos voltar. E nós queremos um tempo incrível ainda diante de nós. Mas nós não vamos parar. Amém? Eu ouvi ontem, essa semana, um pastor que eu admiro muito, que me influenciou, nem me conhece, durante anos, a entender o que é pregação expositiva. Pastor John MacArthur, ele já está com muita idade. Lá na Califórnia, o governo local ali proibiu por tempo indeterminado a igreja de se reunir. E ele se manifestou. Escreveu, né, para quem sabe inglês, veja lá, quem não sabe, põe no Google, seu amigo que traduz. Ele se manifestando, é um homem super sábio, equilibrado, sensato, que conhece a palavra de uma maneira incrível, se posicionando e falando isso que nós estamos comunicando.
Então, queridos, nós estamos numa época de transição no mundo e antes de eu pregar, eu preciso dar essa palavra para que vocês possam ter a orientação do Senhor e o testemunho do Espírito no teu espírito. Porque se o Espírito não testemunha no meu espírito, no seu espírito, de quem somos e o que devemos fazer, não sou eu que vou te convencer. Não vai ser argumento pessoal que vai te trazer qualquer outra coisa, porque sempre vai ter argumento humano. Então, amém? Então nós estamos juntos com os pastores e os líderes e a igreja do Senhor, que é uma só nessa cidade. E tudo que foi profetizado ontem de forma incrível, nós recebemos mais de 500 fotos dos pastores simultaneamente fazendo isso. Eu não consegui nem ver todas, mas é incrível. Nós nos alegramos. Não podemos recuar. Temos que manter aquilo que o Senhor está nos dando. Guarda o que tens, a Bíblia diz em Apocalipse, e avança, para você não perder até o que você tem. Eu sugeri que vocês ouvissem a palavra do pastor Luciano Subirá e eu termino essa parte aqui com essa sugestão, quase que uma ordenação. A apostasia. Eu já estava querendo ministrar sobre isso. E eu estava ali olhando, como tenho olhado muitas coisas nesse tempo, só estou dando algumas para vocês. A gente é como um iceberg, a gente tem muito mais para baixo do que nós mostramos para vocês. Mas o que vocês precisam saber, a gente ministra. Amém? Então eu estava olhando, aí apareceu, eu vi lá, pastor Luciano Subirá, um mês atrás, ele ministrou uma palavra sobre apostasia. E eu fui ouvir a palavra, quando eu terminei, eu falei, eu não preciso pregar, nem vou conseguir pregar, porque o Luciano Subirá é um mestre. Eu tenho o meu dom de apostólico, ele tem o de mestre, cada um age da sua forma. Eu não saberia ministrar, talvez, daquela maneira tão precisa. E, queridos, veio uma urgência de enviar para vocês, que eu falei para a minha família, para os meus filhos, mandei para amigos, mandei para a igreja toda. Assista a palavra. O que é apostasia? Porque tem gente que está se tornando apóstata dentro da estrutura. E eu não queria que vocês, depois de tudo que vocês conseguiram alcançar, deixem escoar pelo ralo que Deus depositou aí dentro. Amém? Então, é uma palavra, que é uma ministração, que vai vir em seguida agora de uma outra, que eu conto com o coração de vocês, porque eu preciso de muita exatidão e precisão para ministrar isso daqui. Eu não posso ficar calado. Amém? Então nós temos um tempo, nós vamos ministrar hoje, eu vou sair da frente aqui, o Cristo genérico. Eu já estou meditando e lendo algumas coisas disso há faz mais ou menos 8 anos. Primeira vez que eu vou ministrar essa palavra. Então segura aí, se aguenta e verifica onde você está. Em quem você tem crido. Como você tem expandido isso. Amém? Romanos capítulo 1. Versículo 18. Eu sei que é forte, mas para quem é do Senhor, é uma alegria a gente ouvir isso aqui. Quem não é, se toca. Acorda, que é o tempo. E quem está na igreja mais ou menos, cuidado. Romanos 1,18. A ira de Deus, a gente não gosta muito de falar sobre isso, né? Mas existe isso aqui na palavra. Se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que seguram, obstruem, interrompem a verdade pela injustiça. Só nesse versículo aqui a gente podia parar nele, mas não é o meu propósito nesse momento. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto, está manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou, não foi ação de homem nem de ninguém. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, tudo que Deus é e tem, oh Deus, aleluia, claramente, sem dúvida alguma, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Aqui está a palavra para nós todos. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes,
se tornaram nulos, inúteis em seus próprios raciocínios, e quantos existem, obscurecendo-lhes o coração insensato. O Salmo diz, não a Deus, diz o insensato do seu coração. Isso não assusta a Deus, nem impressiona a Deus quando uma pessoa o rejeita e diz que ele não existe. Ele continua sendo e sempre será. Aleluia. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Se você continua lendo o resto daqui, você vai se arrepiar. Mas eu quero me deter nisso aqui, por exemplo, nesse momento. Genérico. Eu vi no dicionário. É o que forma por fusão imagens individuais e diferentes dos objetos que têm a mesma marca. É o que forma por fusão das imagens individuais os diferentes objetos do mesmo gênero. Olha que sutileza. Romanos 1, 18 a 25 está mostrando isso. Então eu queria destacar algumas coisas bem importantes no início, para dar um fundamento, e vai ser muito rápido e rasteira essa palavra, que eu não quero que você tenha muita informação, e sim revelação. Primeiro, Deus é um famoso desconhecido. A concepção errada que temos de Deus, o homem, entulha e dificulta o nosso conhecimento dele. Paulo viu isso em Atenas. Quando ele chegou lá, milhares de deuses, tinha até um lá que se chamava o Deus desconhecido. E ele pegou essa ponte do Deus desconhecido e apresentou que esse Deus desconhecido, que não era mencionado, é o nosso Deus. E trouxe a palavra para aquelas pessoas. Existe um pêndulo a respeito da imagem, da concepção que o homem tem de Deus, que vai desde um carrasco, um Deus duro, que a qualquer atitude de errinho do homem vem, porque isso foi demonstrado pelos homens na história, até um Deus bonachão, que é mais o que nós estamos vivendo hoje, que está tudo bem, no final ele vai dar um jeitinho, não importa como você vive, o que você faz, ele vai dar um jeitinho. Então, entre essas duas realidades de um Deus duro, que está em cima de um caixote com o pé, um chicote, batendo, que muitos homens trouxeram durante a história toda dos homens, também contrasta com aquele Deus bonachão. E eu vou mostrar isso para você. No meio desse pêndulo, tu não imagina quantas coisas existem aí. Eu não vou nem entrar nisso. Então, eu queria te dizer uma coisa nesse momento que pode te chocar. Foi Deus que criou o homem à sua imagem, ou nós que criamos Deus à nossa imagem? Se nós o reduzirmos à imagem do homem comum, que é o que está escrito aqui, nós estamos reduzindo a glória dele ao homem comum, nós criamos Deus à nossa imagem. E eu queria destacar alguns fatores importantíssimos que vão determinar o teu destino eterno. E o meu também. O homem tem a sua própria imagem do que Deus, do que ele deseja ser e daquilo que ele quer que Deus seja. Algumas dessas imagens, na história, se você ler, chegam a aberrações inconcebíveis. Você leu aqui que pessoas fabricam deuses de pedra, de gesso, animais são adorados. O pior de tudo é quando a gente chega no extremo de adorar o próprio homem, a si mesmo ou a alguém, ou a alguma coisa que nós reputamos de mais valor do que Deus. A falta de temor a Deus molda a imagem daquilo que nós queremos que Deus seja. E aí nós temos o versículo de Isaías 29, 13, que diz aquilo que eu mencionei, que o homem honra a Deus com os lábios, não importa que Deus é esse, mas o seu coração ele mantém distante, por falta de temor a Deus. No finalzinho do versículo diz isso.
Então, nós vivemos uma espiritualidade inexata, imprecisa, porque nós projetamos para nós um Cristo genérico. E caminhamos em lugares paralelos àquilo que nós reputamos ser religioso, evangélico, bíblico e por aí afora. Portanto, quando a gente faz isso, nós vamos identificar logo, logo, que nós temos vidas genéricas, igrejas genéricas, e expandimos uma imagem de um Deus genérico. E as pessoas, tanto nós, dentro do arraial como fora, começam a formatar uma imagem de um Deus que talvez não seja aquele que é revelado nas Escrituras. Na vaidade da sua mente, Adão reduziu Deus ao homem comum. Foi a tentação dele. Como Deus tu serás. Como é bom. Então ele reduziu essa glória, esse poder, a um Deus comum. O que ele fez? Pecou. Desobedeceu, transgrediu, se rebelou, simplesmente pegou e fez. Tomou. Desobedeceu. Não pensou em nada nem nas consequências. O que me assusta é que o povo de Israel, durante toda a sua história, eu mencionei só uma, também você vai ver isso, em Êxodo 32, 4, quando Moisés subiu no monte para receber as palavras de Deus, lá ele recebeu o aviso, desce, porque o povo está em orgia. Pessoal, aquele povo ali, não é um povo qualquer, era o povo de Israel, que tinha sido liberto com o poder que vocês sabem, com milagres, com intervenções sobrenaturais. Pouco depois, Moisés subiu e desceu rapidamente, e quando desceu, constatou que eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar. Olha que interessante, eles falaram dessa forma aqui em Êxodo 32, 4. Eles deram àquele bezerro o nome do Senhor. Eles sabiam dos deuses do Egito, impregnados durante anos com a imagem daqueles deuses. Então, eles sabiam que aqueles deuses não tinham libertado ele, o povo. Mas olha o que eles falaram, esse aqui é o Deus que nos libertou. E eles precisavam de uma imagem e fizeram uma. Será que nós estamos fazendo uma imagem de Deus inadequada, incorreta, inexpressa, inexata? E estamos achando que o estamos adorando, e quando nós vemos a nossa vida em bifurcações, confrontos, decisões, nós assumimos aquilo que nós queremos. Que ídolos de ouro nós temos guardado dentro de nós? Eu não vou falar qual é o seu ídolo, eu não vou falar qual é o meu, que cada um possa entender a palavra de Deus. Então, Israel estava familiarizado com aquelas imagens. Não rejeitou Deus, mas o bezerro, eles deram o nome do Senhor para ele. Para quem que nós temos dado o nome do Senhor para aquilo que nós fazemos e cremos e estabelecemos nossa fé? Aí nós chegamos no Novo Testamento. O Velho está cheio disso. Romanos 1, 18 a 24 eu li. Primeiro, podemos estar servindo a Deus na imagem que nós fizemos para nós mesmos dele. Olha agora o que você vai ouvir. Você e eu somos indesculpáveis, querendo, não querendo, ouvindo, não ouvindo, diante disso. Quem disse isso foi Deus. Quando a gente serve a Deus na imagem que nós mesmos criamos e fazemos, apesar de o reconhecermos, não o glorificamos como Deus. Reconhecemos nossa salvação, cura, libertação, mas não glorificamos. Em que sentido? Não lhe damos a honra devida, a glória merecida. E lá em Êxodo, há anos atrás, eu falei para minha esposa que Deus me falou, e eu chorei copiosamente, e ela ficou preocupada comigo e me perguntava, o que está acontecendo, amor? O que está acontecendo? Porque quando eu fui lá em Êxodo, na última conversa que Moisés teve com Deus, e ele tentou mais uma vez dobrar Deus para entrar na terra, Deus falou assim, você não vai entrar. Ele se referiu àquela situação de Meribá, da água, mas depois se transportou para a realidade ali de Moisés e disse ali, porque você não honrou a minha santidade diante dos homens. O que é isso? Quando eu li aquilo ali, eu pensei, como? Moisés? Esse Moisés que a gente conhece?
não honrou a santidade de Deus diante dos homens. O que significa isso? Meditando, resumindo em uma frase, uma palavra, é que toda vez que eu, você, ou qualquer homem, conhecendo a Deus, não o obedece, nós não estamos honrando a imagem de Deus de acordo com aquilo que Ele é, e sim de acordo com aquilo que nós criamos na nossa mente, que nós queremos que Ele seja. Isso é muito sério. Porque eu pensei, se Moisés não entrou na terra prometida porque não honrou, será que eu também posso correr esse risco? Porque nós mudamos a glória de Deus, está escrito aqui, de um nível incorruptível à semelhança de um homem corruptível. Não importa quem é esse homem, se ele é evangélico, se ele é ateu, se ele é filosófico, sei lá o que ele é. Toda vez que a gente diminui a imagem da glória de Deus como ela é, nós estamos transmitindo para os outros aquilo que Ele não é. Eu não vou nem entrar nisso aqui porque é fantástico, só estou mencionando. Ao que se refere isso? A uma mentalidade. Uma mentalidade que reduz essa imagem dessa glória em forma palpável, humana. Não importa qual seja o desdobramento que nós damos a elas. Religioso, vida, herança familiar, sonhos profissionais. Nós podemos fazer muitas dessas coisas achando que estamos numa boa e não estamos honrando a glória de Deus. Então, nós queremos um Salvador. Aqui está o ponto crucial. Um libertador, alguém que cure, que restaure, que erradique da terra a injustiça, os males e quantas. Essa semana eu não gosto de fazer muito isso, mas eu mergulhei em alguns deep aí, profundidades de informações que não vêm à tona assim no superficial. E eu fiquei chocado de ver, e vocês ouviram algumas dessas coisas, de homens poderosos, bilionários, riquíssimos, que tinham uma ilha no Caribe, que levavam centenas e milhares de crianças de 1 a 10 anos para abusarem delas. Está lá até hoje. Ele se suicidou em julho do ano passado, com 67 anos. Está lá na internet. Aí eu fiquei imaginando a imagem das pessoas que eu vi do lado dele. Como está na internet, eu não estou fofocando. Bill Clinton, Bill Gates e muitos outros que eu estou mencionando os que você conhece. Poderosos da terra. Pessoas, artistas. E nós descobrimos ali que também está na internet, se você quiser ter acesso, que muitas dessas crianças, quando não eram abusadas sexualmente, eles extraíam, principalmente dos nenéns, algumas coisas que eles aplicam neles até hoje. E lá em Los Angeles, na Califórnia, está cheio de túneis falando a realidade hoje sobre isso, para rejuvenescer o rosto, as peles. E aí, aquela Ellen, que muitos de vocês conhecem, que tem um programa tipo Jô, servindo num Oscar da vida aí, brincando com isso. Aqui tem pizza com ingredientes de bebê para o teu bem. Desse jeito, descarado. Eu fiquei imaginando, meu Deus, quanta injustiça, quanta operação do erro, quanta estrutura da malignidade. As pessoas olhando numa boa, com interesse próprio. E aí eu vejo uma igreja que, em muitos casos, na estrutura dela é genérica. Preocupados mais consigo mesmo do que com a glória de Deus. Preocupado mais com o que eles pensam, acham, eles reagem de forma unilateral e individual diante de um corpo vivo que deveria se mover debaixo de uma ação profética de Deus. Não entende o que é culto, não entende o que é ofertar, não entende o que é renunciar, se entregar, mas estão administrando isso conforme aquilo que eles querem, corrompendo, trazendo corrupção à glória de Deus. Um dia esses caras vão pagar. Eu vi no texto lá, todos nós vamos. Está lá no texto, em Isaías e outros. Eu fiquei olhando que um dia o Senhor trará à luz
tudo que está escondido no fundo do mar, nos altos dos céus, das estrelas, e todos irão prestar contas, crendo ou não, nós vamos comparecer diante do Rei dos Reis, do trono dele, e ali não vai ter manipulação, nem amiguinho, nem dinheiro. Nós vamos ser expostos. Os segredos do coração do homem vão ser revelados diante da multidão. Ali, nós vamos saber o que você pensava quando você estava aqui na Reviver. Estou brincando, mas é verdade. Por que que nós viemos? Para que que nós fazemos? Como nós fazemos? Queridos, que coisa muito doida isso. Nós queremos um Salvador, mas nós recusamos Ele como Senhor. Aqueles que querem o Salvador e criaram um gospel conveniente no mundo, nos continentes, já viram que já foi derrubado. E a gente fica aí fazendo um evangelho paralelo que não é nada aquilo que Deus mandou, mas que tem uma aparência incrível. E aí o que acontece? 1 Pedro 3,15, nós não santificamos ao Senhor no nosso coração, mas o queremos como Salvador, e não damos a Ele a honra que Ele merece, como a obediência instantânea. Eu vou repetir essa frase para você, não quer dizer que nunca ouviu. A nossa glória a Deus, ela é dada como obediência instantânea, sem argumento, sem justificativa, sem procrastinação. Deus falou, eu obedeço. Não importa, eu aceito às vezes as desculpas de vocês, de mim mesmo, mas Deus não aceita, pessoal. Então, quando nós queremos reduzir a imagem de Deus na vida de um pastor, para ouvir dele, né, como se fosse um confessionário, nós falamos para ele aquilo, e depois ele fala, não, fica bem aí, faz isso, dá uma reza brava aí que Deus vai te perdoar. Queridos, não é assim. Lucas 6,46 fala a respeito de uma obediência instantânea de quem tem autoridade. Então a nossa percepção, segundo esse texto, ela é limitada, porque nós temos uma imagem corrompida e distorcida por vários fatores, herança religiosa, educação, opções pessoais, por nossa própria responsabilidade do que queremos ser e fazer, e isso influencia nossos pensamentos, filtramos essas ordens e humanizamos aquilo que é divino, e nosso comportamento vai revelar isso. Uma hora ou outra essa coisa vai aparecer. Então temos a grande percepção do que é pecado, como ele corre desenfreado, mas o temor do Senhor está sendo perdido nesse tempo. Não levamos a sério quando Deus diz que vai fazer alguma coisa. Ah, não é assim também não. E não é novidade, pessoal. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, Ló teve uma dificuldade de sair de lá, e o anjo teve que falar, não olha para trás, sai correndo daí, porque enquanto você não sair, eu não vou poder destruir. Às vezes a gente se namora, flerta com nossas imagens, que fica difícil depois sair correndo delas. Desde pecados individuais até pecados coletivos, corporativos, e assim por diante, estruturais, e vai ficando ali. E a gente vai adiando, ora porque tem medo de uma coisa, ora porque não tem, blá, blá, blá. Os motivos são vastos. Mantemos uma atitude de passividade, sem nos deixar convencer de fato de que nós estamos corrompendo a imagem de Deus, não honrando e não obedecendo instantaneamente. Eu percebi quantas vezes depois de anos, como a gente hoje, no começo, Deus falava, eu não quero nem saber, Deus falou, eu vou fazer, eu vou ser. Agora a gente fica argumentando conosco mesmo, para ver se a gente consegue um jeitinho de dar um encaminhamento conveniente para essas coisas. Cara, que troço doido. Vivemos uma obediência de vida curta, por motivos egocêntricos, baseados em nós mesmos, a visão que nós temos de religião, de Deus, etc. E chamamos Deus de paizinho. Como se isso fosse quebrar o nosso galho diante de Deus. Paizinho, o senhor sabe como nós somos, né? Poxa, você compreende a gente, paizinho. Nós estamos vivendo uma geração que não está mais dando aquele Deus carrasca. Minha esposa estava me lembrando no carro, na vinda. Aquele Deus que tinha a imagem errada. Que pá,
a própria religião edificou durante a história. Não, hoje a nossa visão é um Deus paizinho. A gente faz a opção de falcatrua e chama Deus de paizinho. Ah, paizinho. Você me entende, né, paizinho? Eu me achei algumas vezes pedalando nessa lama de querer pecar e depois chamar Deus de paizinho. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui dentro. E assim por diante. Como é que podemos ver a glória de Deus restituída quando a nossa obediência tem prazo de validade e nós consideramos normal as nossas opções do que eu entendo do que eu tenho que ser e fazer? Aí eu não renuncio nada para fazer a fim de proclamar a glória de Deus no propósito de Deus. Nós vivemos, desculpe quem está me ouvindo aí, vocês que estão ainda me ouvindo aqui, quem estiver aqui, amém? No Espírito me ouvindo, nós vivemos, na minha geração de 40 anos, a transição dessas realidades acontecendo. Em nome de algo pessoal, individualista, nós corrompemos, nós dividimos, nós faccionamos a glória de Deus em partes que hoje estão difíceis por causa dessa obediência parcial, que é pior do que a desobediência total, porque ela nos ilude. Quando a gente desobedece mesmo, a gente já sabe que pisou na bola. Mas quando a gente obedece e também desobedece, fica mais difícil, porque é uma linha tênue com relação a essa realidade. Essa é a grande loucura do homem, em Romanos 1. Reduzir a glória de Deus à nossa medida. Corruptível. Tantas áreas, tantas sutilezas, tantas coisas que a Val às vezes fala do sentido psicológico, no inconsciente coletivo espiritual. Essa fui eu que criei. Porque tem o inconsciente coletivo do psique, né? Mas existe o inconsciente coletivo espiritual, que é aquele da igreja, que a gente espiritualiza as coisas e reduz essa glória à medida de um homem comum. Isso é loucura. Então, eu quero te deixar aqui algumas palavras, eu vou continuar domingo que vem. Deus é Espírito, a Bíblia diz, em João 4. E Ele se revela aos homens de 3 maneiras, pessoal. Não tem outra maneira de Deus se revelar. Primeiro, pelo universo. Salmo 19, 1 a 4 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras de sua mão. Querido, a criação, o universo, é um nível, uma medida de revelação. A segunda, ela sai do universo e pega o homem. Está em Romanos. Esse eu faço questão de ler, porque está logo aqui no capítulo seguinte, Romanos 2, 14 a 16. É aqui que nós estamos embalados. Qualquer homem, em qualquer tempo, história, país, cultura do mundo, desde o início até o fim, está todo mundo aqui. Romanos 14, diz assim: quando, pois, ele falou dos judeus, que conheciam a lei, também viviam dessa forma, e entra para nós agora, gentios. Quando, pois, Romanos 2,14, os gentios que não têm lei, a lei dos judeus, né, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, eles servem de lei para si mesmos. Estamos fritos. Olha o que ele diz. Nós passamos a ser a referência para nós mesmos. Ixi. E eu vou te falar o que acontece com esse cara que faz isso. Em Romanos, no capítulo 1, quando esse cara que vive assim, versículo 26 diz: esse cara que é referência de si mesmo, não importa o assunto que ele esteja vivendo. Versículo 26, Deus entrega a eles a paixões infames. Aí vem a corrupção aqui de tudo que você imagina. Versículo 27 e 28, que está aqui vigente no nosso mundo hoje. É só dar uma lidinha ali. E no versículo 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, desse nível, o próprio Deus entregou eles a uma disposição mental reprovável. Queridos, sabe o que é a pior coisa? Olha para mim aqui agora. É Deus te entregar a você mesmo.
Deus me entregar a mim mesmo. Estou frito, cara. Eu passo a ser a minha referência do que eu quero, da minha imagem que eu desejo, aquela que eu falei no início, e vivo dessa forma. E vou agregando religião, Deus, trabalho, profissão, sonhos, família, etc., para fazer do meu jeito. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque uma vez que Deus entrega a gente a uma disposição mental reprovável, aí você vai ver esses youtubers aí que estão influenciando os adolescentes, que tem milhões, e outros, falando e fazendo coisa, e a gente achando às vezes, não pode, temos que fazer. E aí vai lá em casa, a gente permite que nossos filhos orbitem em volta de coisas que você nem imagina, que eles já estão pensando, e dentro do nosso arraial familiar, natural. Aí de repente você se assusta quando eles crescem, você se assusta quando a esposa, o marido toma atitude. Você fala, de repente, não foi de repente. Foi processo. Agora, querido, o que eu mais temo, vou falar por mim agora, é que Deus me entregue uma disposição mental reprovável. Não tem retorno. Não tem retorno. Hebreus capítulo 6 fala que quem cai dessa graça, você pode pregar sobre fé, salvação, ele já sabe tudo. Sabe aquela pessoa que ouve, entende, pode até pregar, ensinar para a multidão, mas ele mesmo já não é mais atingido, e a Bíblia diz que essa pessoa é impossível renová-la para o arrependimento. Cara, eu estou fora. Eu não quero chegar nesse ponto de ver você, eu amo demais minha família, vocês, a uma disposição mental reprovável, que não foi o homem que entregou, não foi o sistema, Deus entregou. Eu estou falando do Deus que nós corrompemos, diminuímos, fizemos esses estragos, entrega a gente uma disposição mental que nem quem te queira, a gente não consegue voltar. E começa com o pecado. Eu não quero mais fazer isso, mas faz. É ali. Eu não quero mais agir dessa forma, mas age. Eu não quero mais reagir dessa maneira, mas reage. E vai, e vai, e vai. Eu li uma frase essa semana, que eu mandei não sei para onde aí, que o inferno e o pecado estão associados, casados. Que o único que pode causar divórcio neles dois é o arrependimento. Eu achei fantástica a frase. Bem real. Então, queridos, o universo revela, a consciência revela, lá no íntimo, qualquer homem, não importa onde ele está, no meio dos índios, nunca viu nada, ele tem a revelação da natureza, a revelação da consciência, que acusa e defende ele, está dizendo aqui. Romanos capítulo 2. A sua consciência, seus pensamentos mutuamente, 15, acusa e o defende. No dia, aqui que é a palavra que eu te dei, em que Deus, por meio de Cristo Jesus, é sempre por meio dele, julga os segredos do teu coração e do meu coração, de conformidade com o Evangelho, tudo virá à luz. Eu quero estar em Cristo. Você quer estar em Cristo? Porque em Cristo nós não temos esse julgamento. Mas, paralelo a Cristo, com esse Cristo genérico, nós vamos ter esse julgamento. E aí você vai perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Porque tem julgamentos diferentes. Então, amados, Deus fez o homem à sua imagem, Gênesis 1, 26 a 27. E eu vou resumir porque eu vou pregar sobre isso domingo que vem. Deus é amor, 1 João 4, 8. Portanto, Deus deu ao homem a essência dele, a natureza dele, de amar. Deus é e tem autoridade. Por isso, deu ao homem a capacidade de governar e administrar. Isso aqui. Todo o conhecimento que nós temos tem que ser administrado a partir de Cristo. Mateus 9, 6 e Mateus 10, 1. Deus é santo em si mesmo. Ele não precisa de ninguém nem de nada para ser. Ele é. Isaías viu a glória de Deus e os anjos dizendo, santo, santo, santo. É assim que ele é. Ele na essência é, eu e você não. Deus é moralmente perfeito e santo. Eu não, eu sou imperfeito e não sou santo. Moralmente corrupto. Ele é nele mesmo, não depende de nada nem de ninguém. Para mim ser, eu tenho que estar nele. E aí, Deus estabeleceu um propósito eterno, que é da onde eu vou partir domingo que vem, em Efésios 1, 10 a 11. Um dia, versículo 10,
e não está muito longe. Deus vai convergir tudo que é dele, presta atenção, tudo que é dele, que nasceu dele, que se manteve puro, como ele estabeleceu um dia em Cristo, tudo vai se convergir nessa imagem que Deus sempre quis ter. Capacidade de amar, nós perdemos, de administrar, nós perdemos, capacidade de governar, perdemos com o pecado, mas em Cristo já foi devolvido. Eu vou terminar na semana que vem. Ele já devolveu essa capacidade para a igreja, para nós. Então, existe capacidade para amar, existe maneiras de ser santo, existe maneira de governar e administrar nele, e aí nós vamos ter que ter opções claras diante dessa realidade, que a gente pode correr o risco de diminuir a glória de Deus por uma obediência parcial, com prazo de validade, e não é uma obediência total. Nós precisamos reverter esse quadro agora. Deus está permitindo, segundo muitos homens sérios de Deus, como sempre fez na história, mas de uma maneira global, uma pressão, que eu já falei, para espremer o que está dentro da gente. E tem gente que eu continuo me assustando dentro da igreja de ver o que tem dentro. Porque o que tem dentro se revela fora, pessoal. Sim ou não? Nada que está oculto vai deixar de ser revelado. E esse é um tempo que eu estou olhando, observando, não para julgar, porque eu não sou julgador, não sou juiz da igreja, eu estou cuidando de mim mesmo, assim, Senhor, por favor. Mas é uma referência, julgar pela reta justiça. Essa justiça que a minha esposa falou, ela é uma justiça que ultrapassa essa do homem. Ela é em outro nível. João 3,17 diz, depois de João 3,16, que vocês conhecem, Deus amou o mundo, que não precisa julgar ninguém agora, nem condenar ninguém, nós não estamos aqui para isso. Aí eu me assusto com a palavra que está ali, 17 e 18. A própria palavra que já está decretada nos julgará no último dia. Ele vai colocar cada um de nós na medida do seu filho, antes do Pai, para medir nossas obras. Ela, a palavra que já está revelada, ela vai julgar lá. Se eu julgar aqui, eu estou fazendo algo inoperante, inadequado, injusto. A palavra já está estabelecida, entendeu, queridos? E aí a gente vai precisar verificar essa realidade, se procede, se não e como. Então, domingo que vem, venha rápido, pastora. A pastora está ali, quero falar. Não, porque você tem que vir aqui, porque senão não aparece. Você é muito bonita para ficar aí embaixo. Não, vem, é sério, vem aqui. Essa palavra está mexendo muito comigo. Eu não sei como você parece. Ah, mas não é uma palavra de esperança para esse tempo. É. Eu estava lembrando que nós estamos vivendo um tempo que mentalidades continuam sendo formadas. E eu lembrei, na minha tenra adolescência, logo no começo da adolescência, quando eu me consagrei ao Senhor, e lembrei dos cânticos que eu ouvia. E um deles que ficou muito marcado era assim: tudo ou nada, pega ou larga. A entrada no reino de Deus, a minha consagração ao Senhor, era definida. Ela não era relativa. Por quê? Porque Deus é um conceito absoluto. E as verdades do Pai são absolutas. Aos poucos, conforme nós vamos passando o tempo, usufruindo as benesses do Senhor, as coisas boas do Senhor, conhecendo também o caráter dele, de amor, de compaixão, de misericórdia, de tantas dádivas boas, nós temos tendência na nossa vida cristã, amados, a relaxarmos. E mesmo crendo no Deus certo, às vezes nós abrimos mão de práticas absolutas. E aí, passaram-se uns 30 anos, algumas músicas, já não é mais tudo ou nada. Valorize o que você tem, o que você é.
sonha, vai buscar os seus sonhos, porque alguém enterrou, botaram entulhos nos teus sonhos. Então, cava outros poços e vai atrás dos teus sonhos. A palavra de Deus não mudou. Está escrito em Lucas 9, no versículo 23, e Jesus dizia a todos, não só aos 12 discípulos, a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz. Dia a dia faça as suas renúncias pessoais. E me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á em mim. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O nosso Deus absoluto continua sendo Deus do tudo ou nada. E Ele fez isso. Ele se entregou inteiro ao nosso resgate. Ele deu o melhor dele. E nós precisamos sair dessa mentalidade, fazer um resgate na nossa mentalidade, amados. Isso é sério. E esse resgate é pela consagração da nossa vida. É falar assim: Senhor, eu preciso me manter fiel hoje, porque só os que perseverarem até o fim serão salvos. Assim, a fidelidade ao Senhor é todo dia. Muitas coisas aconteceram, eu vi muitas coisas nessa história, eu não sou mais novinha. Muitos motivos, muitas decepções com pessoas abaixo, igual, acima. Assim, se eu deixar Cristo genérico na minha vida, eu vou eu vou tomar decisões de eternidade, de destino, de fé, baseados em sentimentos ou decepções ou frustrações. Mas se eu as levo à cruz, e cruz, em todas as culturas, cruz tem o mesmo simbolismo, é morte. Para mim mesma. Se eu me coloco na cruz com Cristo, eu também me coloco com Ele na ressurreição. Então, muitas vezes no dia a dia, nós queremos banalizar, generalizar a verdade de Cristo. A consagração é diária. O mesmo sim que eu disse algumas vezes lá atrás, eu os repito. E o apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo, nos deixou isso. Ele falou assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A nossa fé em Cristo absoluta, as verdades de Deus, o compromisso, entrega, a renúncia de si mesmo, queridos. Eu não posso servir a Deus e servir a mim mesmo junto. Né? Então, assim, nós podemos nos consagrar novamente ao Senhor. Voltar à origem, ao projeto original de Deus, ao propósito eterno. E guardar a fé. Eu vou guardar minha fé hoje, amanhã eu vou renovar a mesma guarda, até o fim. Eu quero completar a carreira. Vou continuar combatendo o bom combate, mas guardar a fé no Deus vivo, no Cristo absoluto, depende de mim, é o meu papel. Amém? Então, eu convido vocês a, nessa manhã, também renovarem a sua consagração. Se santificarem e se entregarem novamente ao Senhor. Talvez não para a salvação, mas para renovar a sua fé, a sua vida, o seu compromisso. Obediência até o fim. Não importa que eu morra, que o meu corpo terreno morra. O que importa eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Que a minha alma esteja firmada no absoluto, num referencial seguro. E a gente pode converter o nosso caminho, a nossa mentalidade, pedir para o Espírito Santo: passa a espada, passa o crivo na minha mentalidade. O que está misturado? O que está mesclado? Eu quero voltar ao primeiro amor, porque ele é o único amor. Esse negócio de voltar ao primeiro amor não é voltar lá o dia que eu me converti. Não, eu tenho muito mais
do amor desde o dia que eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu quero voltar ao verdadeiro amor. Deus é amor. E eu preciso amá-lo de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e da minha força. Amém? Essa mensagem vai continuar domingo que vem, porque a terceira revelação de Deus, universo, consciência, é Cristo. Hebreus 1, de 1 a 3, que diz que Deus, no passado, fez isso, falou dessa forma, nesses dias, fala pelo Filho. E nós queremos ouvir a voz do Filho. Eu não quero ouvir a tua voz, nem a minha, da minha consciência, nem a dos evangélicos, nem do mundo. Eu quero ouvir a voz do Pai, de Deus. Como é que a gente sai do Cristo genérico para ir para o Cristo real? Nós vamos falar isso domingo que vem, que a pastora está falando aqui. Ela já deu a introdução. Falei, para, senão você vai pregar domingo que vem tudo, aí eu não ficar sem mensagem. Se eu estou em Cristo, eu tenho uma outra imagem, eu vou falar sobre ela. Qual é essa imagem que não é essa? E a gente vai fazer um comparativo. É muito fácil fazer. Que comparativo nós fazemos entre uma imagem e outra? Eu vou nos ajudar a entender isso, a ver isso. Saindo do Cristo genérico para ir para o Cristo, Filho do Deus vivo. Em quem Deus disse, nele eu tenho prazer. Amém? Então, aí nós vamos ter a nossa vida. Em Cristo, nova criatura nós somos. Capacidades de amar, obedecer, administrar. O quê? O que você já conhece. Tem gente que nem administrar o que já sabe não está conseguindo. Eu vou te ajudar a ver uma nova comunidade espiritual ligada nessa realidade que nós queremos. Amém? Vamos ficar de pé. Você está em casa, está em algum lugar aí. Você abaixa a cabeça. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta manhã, por esse momento, onde a tua palavra tem mostrado, revelado claramente quem Cristo é, quem nós somos, pessoalmente como filhos, corporativamente como povo. O que nós temos feito com as revelações, conhecimento na história e também na nossa história, porque tu és um Deus da nossa história, um Deus da nossa comunidade, e nós queremos identificar isso, porque nós sabemos que virá uma ativação impressionante desde Cristo para a terra, para glorificar o teu nome. E muitas ações que nós fazemos, elas precisam ser revistas, precisam ser identificadas para saber se elas estão convergindo para o Cristo real, para aquele que era, que é e que sempre será, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, nesse momento, nós que estamos aqui ouvindo essa palavra aí, em qualquer lugar, podemos tomar decisões, como a pastora Val falou, de definição, independente das histórias passadas. Nós temos uma história passada que ainda é recente, uma verdade presente que se chama Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. E é sobre ele o fundamento da rocha que nós queremos colocar nossas vidas nesse tempo, sob pena de corrermos o risco de orbitarmos em volta de tantas coisas do povo, da conhecimento e talvez criar ídolos que são bezerros de ouro, que nós ainda dizemos que é do Senhor. Nós não queremos disso, Pai. Livra-nos dessa maldição do Cristo genérico. Queremos conhecer o Cristo real, o teu Filho, de uma maneira prática e se expandir em cima dela. Por isso, hoje é o tempo de decisão. Nós não podemos adiar isso, porque é eternidade, como a pastora falou. É destino. Não estou somente consertando com as coisas, eu estou voltando ao propósito original. E queremos te glorificar. Sabemos que essa é uma palavra extensa, mas ela é muito mais profunda do que está sendo comunicada. Que o teu Espírito agora tenha liberdade de libertar, de derrubar os véus, de restaurar, de trazer visão novamente, porque nós não estamos aqui nessa terra para fazer eclesiasticamente falando a nossa vontade, mas ser a igreja que o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, e aquele que está em Cristo faz parte e é dela, e só tem nela um cabeça, e todos nós nos dobramos diante da vontade dele, que se chama Jesus Cristo, e queremos obedecer
totalmente às suas ordens. Em nome de Jesus. Abençoa, destrava, liberta, que esse vídeo possa correr onde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, para que o teu Espírito, a tua palavra, conjuntamente, possa trazer muita libertação, muita restauração daquilo que o Senhor sempre estabeleceu diante do teu trono de autoridade e amor. Em nome de Jesus, nós declaramos nesse tempo, Jesus Cristo é o Senhor absoluto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Nós temos aí a informação do dízimo e oferta, não sei se foi colocado na imagem, se foi colocado no início. O pessoal que está aqui já deu, se você quiser dar, você pode depositar. As orientações estão aí no site, você pode fazer em nome de Jesus. Nós te abençoamos em nome de Jesus, com esse Cristo que é verdadeiro. Já não sou eu mais quem vive, diga. Mas Cristo vive em mim. Amém? Deus te abençoe. Não abrace seu irmão, não aperte a mão dele e não beije ele.